Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo dentro da nossa temática que nós estamos gravando, que é relacionado à eclesiologia. Hoje, na verdade, eu não vou trazer assim nada de tão novo, até porque quem foi ontem para a Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando essa lição que trata sobre o tema geral, que é a Igreja de Cristo e Império do Mal. Estamos tratando de um tema bastante relevante, onde a lição tem explorado essas questões que a igreja tem enfrentado relacionado a temas de N maneiras, né? E aí a lição ela tem essa proposta de pegar e tratar esses assuntos e mostrar como é que a igreja deve se comportar em relação a essas temáticas. Por que eu vou usar essa lição hoje? Não vou nem demorar muito aqui, porque eu creio que os professores da Escola Bíblica Dominical já, com certeza, devem ter dado uma palhinha relacionada à EBD, né? Mas a lição de ontem, em especial o tópico 3, né, que foi o último tópico da lição, que teve como tema as armas da igreja do Deus vivo. Tá? O tema geral ontem da lição foi sendo a igreja do Deus vivo. E no último vídeo que eu gravei, quem me assistiu, lembra que eu falei sobre a questão da igreja, do fundamento da igreja, né? E quando eu estava ouvindo o professor da Escola Dominical dessa aula ontem, eu fiquei refletindo, pensando como a igreja de Cristo, ela tem uma responsabilidade com as coisas que Deus deixou para ela, né? E quando eu falo de responsabilidade, eu falo relacionado à pregação, né? Então a igreja, uma coisa importante do funcionamento da igreja em relação à sua responsabilidade é a questão da palavra, né? Quando eu falo palavra, a gente fala de pregação, a gente fala de ensino. Então, você que é obreiro, né? Você que é professor, pastor, dirigente, você que lida com o ensinamento da palavra, que lida com a pregação da palavra, tem que ter em mente que você é um soldado escolhido para tal função e deve exercê-la da melhor maneira possível. Mas vamos lá, ver aqui o que esse tópico fala para acrescentar essa nossa fala em relação à eclesiologia. O subitem fala o zelo pela verdade. O que é zelo? Eu inclusive, na aula ontem, eu dei uma opinião. Tem um livro sobre o apóstolo Paulo, escrito pelo Wright, né? Eu tenho esse livro aqui, irmão, mas o problema é que aqui em casa está passando por uma reforma, né? Então, meus livros estão meio empacotados. Mas esse livro, ele traz um capítulo que fala sobre o zelo, né? O zelo de Paulo. E ali o escritor, ele vai fazer um traçado histórico dessa palavra dentro da vida de Paulo, mostrar por que Paulo era tão zeloso. Se vocês devem lembrar, até falei isso ontem, Atos dos Apóstolos fala que antes de ele se converter a Cristo, ele pediu carta, né, pediu autorização aos líderes ali da igreja em Jerusalém e saiu procurando cristãos pelo império, onde ele achava crente, seja homem, mulher, criança, ele os prendia e chegava até mesmo a matar. E isso ele fazia porque ele era zeloso. Se você fizer uma retrospectiva, voltar um pouco mais para trás, começando ali no Antigo Testamento, você vai ver que houve vários exemplos de pessoas também que agiram dessa forma com zelo. Eu vou citar aqui só um exemplo. A história de Finéias, né? Está lá em Números essa história. Conta a história bíblica que a congregação de Israel estava passando por uma peste, uma doença, e um israelita pegou uma mulher de um outro lugar, uma midianita, passou pelos líderes, né? Estava ali Moisés, a liderança, a congregação, entrou na sua tenda, estava tendo ali relação. Finéias olhando aquilo dali, ele pega uma lança, vai até a tenda do rapaz e mata, né? Ele mata tanto Finéias mata tanto aquele homem como também aquela midianita. E os salmos, né, depois vão contar essa história e vão dizer que Deus honrou esse ato de Finéias, né? Diz que esse ato dele foi um ato de zelo. Então, a palavra zelo, dentro desse contexto aqui, ela é bem pesada mesmo. A palavra zelo aqui tem a ver com a ideia de cuidado mesmo, alguém que realmente tem muita responsabilidade, alguém que realmente leva muito a sério as coisas de Deus, principalmente no que tange
claro, né, a pregação da palavra. Por isso aqui o texto fala aqui, que ele diz aqui no primeiro subtítulo, o zelo da verdade, ele fala assim: enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Aí ele citou aqui Lucas 21:33 e João 17:17, né? João, só aqui para não perder muito tempo, até porque já foi estudado ontem. 17:17 diz assim, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 14:6 vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, como fala aqui a lição, Jesus é a verdade. Então, se ele é a verdade e nós somos a igreja de Deus, pensa a responsabilidade que nós temos como igreja de propagar, de levar, de ensinar essa verdade. A verdade não é as minhas crenças, a verdade não é os meus conceitos, os meus estudos, a minha formação, nada disso. A verdade é Jesus. Então, é bom a gente sempre refletir bem, pensar bem como nós estamos tratando essa verdade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, né, que está até na lição, 3,15, olha o que é que Paulo vai dizer acerca dessas coisas. Ele fala aqui no versículo 15: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus viva, a coluna e firmeza da verdade. Então, olha a grande responsabilidade que nós temos. Inclusive, a lição aqui vai citar essas responsabilidades, trazendo aqui algumas parábolas, né? E uma delas é a parábola dos talentos, onde quem já leu sabe, essa parábola fala que um senhor saiu para viajar e distribuiu talentos. Deu para um, deu um, para outro deu dois, e teve para um que ele deu 5. O que teve 5, o que teve 2, soube como trabalhar, soube como pegar e multiplicar, ou seja, produziu os talentos, enquanto que recebeu só um, guardou o talento. Então, eu sempre digo, você que é crente, que não tem o mínimo nexo, uma pessoa que se diz crente, está dentro da igreja, faz parte do corpo de Cristo, e não participar das atividades, não participar da pregação, não participar do ensino, não participar de nada. Porque nenhum crente, eu digo aqui pela Bíblia, nenhum crente, ele está no corpo de Cristo, ele está inserido no corpo de Cristo, nenhum crente está desprovido de algum tipo de talento. Todos que foram chamados, todos que foram vocacionados e que são chamados de igreja de Deus, eles têm, ainda que seja um talento, mas eles têm da parte de Deus. Acontece que tem muito crente hoje na igreja que precisa passar, na verdade, por uma renovação espiritual. Precisa orar, precisa buscar a Deus para rever os seus conceitos, porque Deus não chamou crente para ficar sentado em banco de igreja. Então, a responsabilidade de lidar, e a Bíblia nos chama de despenseiro. O que é um despenseiro? Despenseiro é um tipo de mordomo. Então, Deus nos chamou para ser despenseiro das suas coisas, no caso, a palavra de Deus. E para encerrar, o último subtítulo falou o ensino da verdade. O autor fala assim: Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios capítulo 4, 12, fala exatamente isso, que ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Outros para pastores e mestres. Então, esses líderes aqui, vai amarrar a palavra direcionada. Quem é líder? Gente, quem é pastor? Quem é dirigente? Quem é professor da escola dominical? Enfim, quem lida com o ensino, meus irmãos? Quem lida com a pregação? A lição falou sobre isso. Tem que ter a responsabilidade, tem que ter o entendimento de que pregar não é de qualquer jeito. Tem gente, eu já gravei outros vídeos, já falei isso aí, tem gente que deixa para pregar, vai pregar e estuda a palavra de Deus em cima do púlpito. Se é que eu posso considerar isso, não é nem estudo. Ou seja, ele pega ali a Bíblia, aí ele faz uma oração: Senhor, me dá aqui uma palavra. Aí ele, aonde o dedo apontou, ele, isso aqui é a palavra. Aí chega no púlpito e diz: olha, Deus estava aqui e me deu uma palavra. O Espírito Santo, irmãos, isso aí, como eu costumo dizer para os meus alunos, isso é lorota. O pregador responsável, a pessoa que ensina, a pessoa que vai trazer uma palavra, vai trazer um ensinamento, ele tem que, com antecedência, estudar a palavra de Deus, né? Ele fala mais aqui: portanto, o líder deve estar apto para ensinar, né? Paulo fala a Timóteo, eu vou encerrar com isso aqui: maneja bem a palavra, maneja bem a palavra. O que é manejar? A ideia no original de manejar é você dar um corte certo, um corte reto. Então, manejar aqui tem a ideia de alguém que sabe o que está fazendo, ou seja, é uma pessoa perita, não é uma pessoa que está aventurando, que fica sendo guiado
por alguma coisa, um vento, uma força, não. É alguém que sabe o que está fazendo, estudou, orou, estudou, está direcionado por Deus e ali está apto a entregar a palavra. Então, pense comigo, você que faz parte da Igreja de Cristo, você que de fato faz parte do corpo de Cristo, nós, eu, você, todos nós temos aí a responsabilidade de manejar bem a palavra para nós ensinarmos a palavra. Como diz a lição, para encerrar, ela fala assim, ó: isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras. Ó, acabei de falar isso. Defender a ortodoxia e refutar as heresias. E aí fica a pergunta, a gente sempre está batendo nessa tecla. Como é que a gente vai combater uma heresia? Como é que a gente vai combater um ensinamento errado? Se você não tem conhecimento, se você não estuda, né? Se você não se prepara, se você não se capacita, se você não busca, como é que você vai combater uma determinada ideologia? Tá? Então, é isso aí. Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.